Sem propostas da Europa, Danilo sai da Copa desvalorizado e Botafogo já admite pedir menos para vender o meia. Grande jornal argentino crava acerto do River Plate com o Atlético de Madrid por Thiago Almada no valor de 120 milhões de reais. Paquetá não deve ter férias após a Copa e voltará ao Flamengo para tratar lesão. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você, dia 7 de julho, para toda a sua família, muita paz, muita saúde. Bom, amanhã tem jogo do Flamengo contra o Lausanne, é o segundo amistoso da intertemporada em Portugal. Tem muita informação para a gente falar, mas só uma rapidinha sobre a Copa do Mundo, né? A seleção brasileira foi eliminada, mas para os amantes do futebol, assim como eu gosto de ver, né, os jogos, os grandes jogos. Ontem eu vi Portugal e Espanha, foi o fim, né, da trajetória de Portugal e do Cristiano Ronaldo em Copas. Ele se aposentou com a seleção de Portugal, vai permanecer jogando em clubes, e a Espanha ganhou por 1-0, Portugal deixa a Copa do Mundo na fase oitavas de final. E ontem a gente viu o baile, né, da Bélgica para cima dos Estados Unidos. Não teve balo algum certo, né? O Trump foi lá, pediu a FIFA para tirar a suspensão dele, mas não teve jeito. 4-1 a Bélgica sobrou em campo e a Bélgica avançou aí às quartas de final. Hoje nós teremos Argentina e Egito, daqui a pouco, 13 horas, 1 da tarde, e Suíça e Colômbia às 17 horas. Será que o Carrascal hoje estreia na Copa do Mundo? Porque até agora ele não jogou. Bom, gente, eu acho que passa aqui a Argentina. A Argentina se classifica em cima do Egito e eu acho que também passa a Colômbia, né, para as quartas de final. Bora falar de Mengão, porque a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou a principal vitrine do Botafogo nesta temporada. Convocado por Ancelotti, Danilo era um dos principais ativos do clube, né? E o Botafogo nutria aí a expectativa de uma venda impulsionada por essa competição, que é a maior competição de seleções, os clubes do mundo inteiro, né, com os olhos para a Copa do Mundo. O fato é que só a ida à Copa do Mundo já valoriza um pouco, né, o meia Danilo. Mas as atuações eram um ponto-chave aí para uma venda turbinada. Danilo participou de 4 dos 5 jogos do Brasil, mas teve aí um desempenho muito discreto. Ele saiu do banco em todos os jogos e ficou em campo pouco mais de 45 minutos, somando aí todas as participações. Antes da Copa, o Botafogo trabalhava com a possibilidade de protagonismo do Danilo, que chegou a ser titular no amistoso contra a Croácia. A expectativa era de uma venda de até 40 milhões de euros devido à Copa do Mundo, cerca de 237 milhões de reais na cotação atual. A convocação para o Mundial tem um peso, um aumento aí do status do jogador, mas as atuações eram um trunfo importante para sustentar essa pedida e mudar o patamar da negociação. Danilo e Botafogo priorizam uma transferência para a Europa e o clube segue confiante que receberá propostas do futebol europeu pelo jogador. Por enquanto não tem nada, nenhum clube europeu tem interesse no Danilo, nenhum clube de primeira, segunda, de terceira prateleira. Então, gente, a tendência é que o jogador permaneça no futebol brasileiro. E não quer dizer que ele permanecerá no Botafogo, porque Palmeiras e Flamengo estão negociando com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo. O staff já está ligado. Se não tiver proposta da Europa, qual o melhor caminho? Flamengo, Palmeiras ou a permanência no Botafogo? A gente sabe que ele já teve problemas no Botafogo com direitos de imagem, atraso e tudo mais, né? Gerou aí um desconforto entre o jogador
e a equipe lá que comanda lá, né, o departamento de futebol do Botafogo, o CEO do clube, enfim. Apesar da prioridade da Europa, o staff do Danilo cria aí uma negociação no mercado interno. Isso pode ser uma boa para a diretoria do Botafogo, mas não naqueles valores que o Botafogo imaginava, né? 40 milhões de euros. Não, esse valor deve baixar significativamente. Aliás, o Flamengo chegou a uma proposta de 32 milhões de euros, se não me engano, pelo Danilo. Acho que se o Flamengo mantiver essa proposta, tem negócio. O grande problema aqui não é nem a negociação entre Flamengo e Botafogo. O maior problema é a negociação do Palmeiras, porque o Palmeiras joga com a identificação que o Danilo tem com o clube paulista. Danilo é de lá, né? Veio da base do Palmeiras e pesa muito essa identificação. Bom, então vamos ver o que vai acontecer, né? Porque nem o Botafogo nem o Danilo conseguiram aí o objetivo da Copa do Mundo, que era valorizar, né, esse ativo e fazer dinheiro com uma transferência europeia. Então a tendência é que teremos novidades. O próprio BAP, quando foi perguntado naquele podcast do Charla sobre Danilo, Luiz Henrique, Almada, ele falou assim, tem um jogador aí que o Flamengo quer muito, mas ele está com a cabeça na Europa, né? Ele quer jogar na Inglaterra, enfim, ele estava falando do Danilo. Mas se não tiver proposta, como é que ele vai jogar lá? Não tem como, né? Tem que chegar aí uma proposta, como o Aston Villa, por exemplo, fez uma proposta ao Emerson Royal e o Flamengo recusou. Por enquanto não tem nada. O Danilo, que veio da Inglaterra, né, voltou ao futebol brasileiro para o Botafogo, vindo do Nottingham Forest, bateu, voltou, não deu muito certo lá. Então tá aí, Flamengo e Palmeiras demonstrando interesse e já sinalizaram aí os valores que pretendem investir ao Botafogo. O Botafogo agora fica entre a cruz e a espada, né? Por quê? Depende de uma proposta da Europa. Danilo não conseguiu se valorizar na Copa e vai precisar fazer dinheiro aí com o jogador. O Botafogo é um clube que precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro. Então vamos ver como é que vai ser. Curiosamente ou estrategicamente, o Danilo não completou os jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, se ele se transferir para o Palmeiras ou para o Flamengo, ele pode jogar o Campeonato Brasileiro normalmente. E pode jogar também a Libertadores, né? O Botafogo jogou Libertadores esse ano, produção? Jogou Libertadores, mas não conseguiu ali se classificar e foi direto para a Sul-Americana. E aí, pelo regulamento, pelo novo regulamento, se o Flamengo se classificar, passar do Cruzeiro das oitavas para as quartas, pode inscrever novos atletas. Eu não vejo problema nenhum, acho que o Flamengo consegue se inscrever aí o Danilo numa eventual contratação. Vamos falar aqui de um jogador que parece estar de malas prontas, né, cara? O Flamengo estava interessado, conversou com o staff, porém o jogador está na Copa do Mundo e disse que só vai decidir o futuro após a Copa, mas de forma surpreendente, o River Plate deu um passo importante para contratar Thiago Almada. Segundo o grande jornal argentino Olé, o clube chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para comprar 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada por 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. Ainda, de acordo com a publicação, o entendimento também prevê aí a transferência dos direitos federativos no meia para o clube de Buenos Aires. O negócio, no entanto, ainda depende do aval do jogador, que pretende definir seu futuro apenas após o término da participação da Argentina na Copa do Mundo. Aliás, a Argentina entra em campo daqui a pouco, 13h. O Diário Olé informa que a diretoria do River trabalha na contratação do Almada antes mesmo do Mundial e intensificou as negociações nas últimas semanas. O meia, campeão brasileiro da Libertadores 2024 pelo Botafogo e atualmente vinculado ao Atlético de Madrid, busca mais espaço após ter poucos minutos sob o comando de Diego Simeone. Nos bastidores, o River demonstra otimismo e, segundo o Diário Olé, o clube já recebeu sinalização positiva do staff do atleta durante as reuniões realizadas antes da Copa. A proposta salarial apresentada também seria superior à que a Almada possui no Atlético de Madrid, onde tem contrato até junho de 2030. O Olé também afirma que o avanço nas negociações por Thiago Almada fez o River reduzir aí o ritmo das conversas por outros nomes que estavam no radar, como Ángel Correa, do Tigres, e Giovanni Simeone, do Torino. A expectativa da diretoria é concluir a contratação do meia
antes de retomar outras tratativas no mercado. Alguns pontos aí nessa situação. Eu tenho minhas dúvidas se o Almada vai topar jogar no River Plate, que é um time, gente, que não disputa nada. O River não disputa hoje o Campeonato Argentino, o River hoje não disputa a Libertadores da América, o River não tem chance. O River é um time que deixou de jogar desde 2018, né, quando foi campeão, e 2019, quando perdeu para o Flamengo a final da Libertadores. De 2019 para cá, o River virou um time comum, o River virou um time quebrado, o River não consegue contratar, o River ficou com o técnico Marcelo Galhardo muitos anos dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, e o River hoje o River é um time comum na Argentina, não é um time que tem força, não é um time que briga. Por exemplo, o Rivadavia foi líder do grupo do Fluminense e foi líder aí, né, do Campeonato Argentino, ou está líder, permanece líder. Quer dizer, outros clubes estão acima do próprio River Plate. Então não sei se seria uma escolha ideal de carreira para o Thiago Almada deixar o Atlético de Madrid e ir para um time que não luta por títulos, né, o River Plate. Então isso deve pesar. Com todo respeito à informação do Diário Olé, é um grande diário argentino, mas eu tenho minhas dúvidas se o Thiago Almada vai aceitar jogar no River. Por isso que não dá ainda para cravar, né? Apenas o Diário Olé cravou que o River já acertou tudo com o Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid quer vender o Thiago Almada, isso aí todo mundo já sabe. Só que assim, entre River e Flamengo não tem nem o que dizer, e eu não estou nem aqui colocando clubismo. O Flamengo disputa todos os títulos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, todos os anos. O último Mundial, quem foi? O Flamengo lá, que empatou com o PSG no tempo normal e perdeu nos pênaltis. Então, quer dizer, há muitos anos que a gente não ouve falar do River Plate lutando por algum título. Se quiser ir lá só para jogar lá na Argentina, ficar mais próximo lá dos familiares, até porque o Almada é argentino, tudo bem, é compreensível. Mas se ele está querendo deixar o Atlético de Madrid para ser titular em algum time que luta por títulos, não tem muita coerência ele ir para o River. Então eu prefiro aguardar aí exatamente o fim da Copa do Mundo, o jogador está concentrado com a Argentina, não deve nem estar falando sobre negociação, mercado da bola, interesse, sondagem. Então assim, não dá para cravar que o Thiago Almada é jogador do River. A gente fica aqui com a informação do Olé, mas eu prefiro terminar aí a Copa do Mundo. É um jogador que interessa ao Flamengo. Você vê que não é um jogador caro, né? Vê aqui os valores que o River Plate está pagando, 20 milhões de euros, 127 milhões de reais por 50%, é um bom jogador, o Thiago Almada. Chegaria aqui, eu vejo o Thiago Almada como um possível sucessor do Arrascaeta, né? Não agora, mas ele pode inclusive atuar junto com o Arrasca e ter aí um futuro brilhante com a camisa do Flamengo. É um meia muito habilidoso, a gente já viu aí o potencial dele com a camisa do Botafogo. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Ele vai mesmo para o River ou não? Vamos ter uma reviravolta. Bom, por último, não menos importante, deixei aqui para o final, Lucas Paquetá. Um jogador que fez muita falta na eliminação do Brasil para a Noruega, lesionado. Ele será um dos primeiros jogadores a retornar aí após a eliminação da seleção brasileira. Ele, inclusive, voltará antes do Danilo, antes do Léo Pereira e antes do Alexandre. Por quê? O Paquetá ele pode interromper as férias, né? Todos os jogadores que jogaram a Copa do Mundo, obrigatoriamente, tiveram 10 dias de férias. O Paquetá ele pode interromper essas férias para seguir o tratamento da lesão muscular que ele teve sofrida na Copa do Mundo no Flamengo. O jogador deixou a competição antes do esperado e agora terá um cronograma diferente dos demais atletas rubro-negros que defenderam suas seleções. A prioridade é retornar para a sequência da temporada e voltar muito forte aí, né? O Paquetá, que é um dos principais atletas do Flamengo. O Paquetá sofreu uma lesão na coxa durante a participação da seleção brasileira. O problema impediu que o meia tivesse sequência na competição e fez com que ele precisasse de cuidados específicos antes de voltar aos gramados. E aí, por conta da situação física, o jogador não deve cumprir aí o mesmo período de descanso concedido aos demais convocados. A tendência é que ele tenha aí apenas uma pausa curta antes de se reapresentar ao Flamengo para continuar o trabalho de recuperação. O Flamengo segue a preparação para a sequência da temporada,
está lá no Algarve, em Portugal, entra em campo amanhã contra o Lausanne, na Suíça, na parte da tarde, e no dia 11 de julho joga contra o Benfica, se despede da Europa, volta ao Brasil. No dia 17 entra em campo contra o Olímpia, no Mané Garrincha, né, mais um amistoso internacional, e aí no dia 22 começa a reta final da temporada, jogo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Se você chegou até aqui, peço aquela moral de todos os dias. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição para você adquirir o seu produto no Shopping do Rafla. Aliás, são muitos produtos em promoção e duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Aliás, no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo, além do produto, tem também o nosso canal gratuito de ofertas exclusivas das lojas. Shopping do Rafla, você vai encontrar o seu produto. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!